Olá, paz e bem a todos. Estamos aqui, como sempre, começamos invocando nosso Senhor Jesus e a sua digníssima Mãe, a Virgem Maria, para que nenhuma injustiça se cometa neste canal. E é com imensa alegria que eu venho aqui compartilhar com vocês uma meditação sobre o capítulo 30 de Isaías, né? Estava lendo ontem aqui. E, assim, coisas magníficas, né? Que Deus fala com a gente desde lá da antiguidade, né? Deus sempre fala conosco. Olha só, Isaías capítulo 30. O Senhor Deus disse: ai dos meus filhos que se revoltam contra mim, que fazem planos sem me consultarem e assinam acordos sem a minha aprovação. Assim amontoam pecados contra vocês, em cima, amontoam pecado em cima de pecado. Olha só, que lapada, né? É a mais pura verdade. Quantas vezes a gente já fez 1001 planos, né? Sem sequer mencionar, consultar o nome de Deus, né? Quer dizer, Jesus, né? Será que eu estou fazendo certo? Meu Deus, será que o Senhor aprova? A gente nem reza, nem ora antes de tomar uma grande decisão. Uma decisão que pode impactar a sua vida assim para sempre. Ter consequências seríssimas, né? Sei lá, por exemplo, uma faculdade que você for fazer, uma operação, né, de saúde, um relacionamento, enfim, a compra de um carro, o que for, minha gente. Decisões assim importantíssimas que vão ter sérias consequências se forem mal tomadas, né? Se não tiverem ali sobre os olhos de Deus, né? A gente quer fazer tudo sozinho. No máximo, olhando ali um vídeo, né, no YouTube, vendo experiências de pessoas que também tomaram decisões, assim, um exemplo, né? Eu quero comprar um carro, aí você vai lá ver o vídeo do carro, né? Esse carro é bom e tal, não dá problema, enfim, aí você vai lá e compra, né? Mas só que esse carro, esse mesmo carro que ele comprou lá no sul, né? Ou seja, lá é muito frio. Aí o cara aqui quer comprar o mesmo carro que de lá, mas só que aqui vai dar problema, porque aqui é muito quente, que a gente tá no Nordeste, ou seja, a gente não tem a menor noção, né, disso, que o que funciona pro outro não funciona para mim. E ainda mais se for por si só. Ou seja, se eu não consultar Deus antes, é certeza, vai dar ruim. Pode não dar ruim no início, mas no final vai. Ainda que esse final demore 20 anos, lá na frente vai dar ruim. E ainda é pior, porque as consequências serão grandiosas. Ruins, mas grandiosas. Então Deus disse assim, olha, vocês são revoltosos. Mas por que, né? A gente não consulta Deus porque a gente é revoltoso com Deus, né? Parece que a gente não quer o conselho do nosso grande amigo, né? O único assim, que nos ama de verdade ali, que deu a vida por nós. É dele que a gente tem que pedir o conselho. Então assim, quando a gente não vem conversar com Deus, quando a gente não tira momentos para falar com Deus, minha gente, isso é uma revolta, minha gente. Que a gente acha que revolta é só essas pessoas que são ateias, que são, como eu posso dizer, que tem, né, tantos tipos aí de ideologias nefastas aí no mundo. Essas pessoas são militantes, né? Sei lá, abortistas, enfim. Você acha que a revolta com Deus é só isso, algo assim, né? Muitas atitudes, assim, também mas só que há uma revolta silenciosa.
Que a revolta é quando você diz que ama Deus, acredita, mas não se relaciona. Não há uma comunicação clara, né? Ficar meditando ali ao pé da cruz. Recomendo todos que tenham um crucifixo em casa. Tem ali a imagem de Maria, de José, né? A Sagrada Família. E tira um momento e fica ali falando com Deus, né? Então, assim, principalmente se você for católico, tem que ter isso, gente. Isso é relacionamento. Que relacionamento é isso que a gente diz que ama, mas a gente não quer ali conversar, estar perto, pedir conselhos. Assim, Deus, né, o que eu devo fazer? Será que isso é bom para mim? Entregar os nossos planos, tudo nas mãos dele, né? Deixar que ele tome a decisão. Quando Deus decide, você vai ver que essa decisão, ela vem natural, é calma. Não tem aflição. É diferente do mundo. Quando você está por si só e você toma as decisões por si só, dá até um certo medo. Porque você vê literalmente, né? Você está sozinho. Se aqui der errado, acabou. Não tem ninguém. E eu nem sei se vai dar certo. Com Deus não. Com Deus é diferente. Antes de começar, você já sabe que vai dar certo. Desde que você consulte a Ele, desde que você não se rebele contra Ele, né? Siga, olha, é por aqui, faça isso, isso, isso. Poxa, Giovanni, mas como é que eu sei que ele... Como é que eu sei? Tipo assim, eu já falei com Deus, mas Ele nunca, né? Nunca falou comigo através, sei lá, de um sonho, nada. Meu filho, muito simples, lê a palavra. Você vai sentir isso. Você vai ler aqui na palavra de Deus, na Bíblia, diversas situações em que você, poxa, é mais ou menos isso aqui que tá assim na minha vida. Eu estou passando por esse momento. E essa pessoa fez isso daqui e se saiu, né? Saiu dessa situação. Então, é por aqui. Olha, é Deus falando. Que a gente, né, que as coisas, o extraordinário. Claro que Deus pode falar com você através de um sonho, enfim, uma visão, mas, gente, isso é raríssimo, gente. Tem muito charlatão aí no YouTube que diz que foi arrebatado, né, e viu 1001 coisas. É mentira, gente. Gente, isso é sério e é raríssimo, é raríssimo, é raríssimo, é raríssimo, gente. Enfim. Mas ele sempre fala nas coisas simples. Pode falar no extraordinário, mas geralmente é a simplicidade que Deus fala. Então, assim, isso que bom, né? Que Deus fala conosco. Então, assim, a gente tem que tomar uma atitude pedindo a aprovação de Deus, para que não junte pecado em cima de pecado. Ou seja, quando eu tomo uma atitude por mim próprio, eu estou amontoando pecados sobre mim, porque isso vai dar errado, né? Vai dar errado. Então, olha só o que ele vai dizer aqui no segundo parágrafo. Olha só, no versículo 2, olha aqui, ó. Pois sem me pedirem licença, as autoridades de Judá foram ao Egito pedir socorros ao seu rei, pois confiavam no seu poder para proteger Judá. Tá vendo aí? Mas olha só o que vem aqui no versículo 3. Mas em vez de socorro, virá a desilusão. Em vez de proteção, haverá humilhação. Gente, isso é fortíssimo, né? Quando a gente esquece Deus e vai buscar ajuda no mundo, o mundo não está aí como
Jesus está para aconselhar, né? Para ajudar. É diferente. Ele está aí para humilhar. Ele está aí para matar, roubar e destruir, né? Então aí vai vir a desilusão. Você vai ver, poxa, eu fui pedir ajuda a uma pessoa ali e ela me humilhou. Mas não poderia vir outra coisa. Então, assim, o mundo só tem isso daí mesmo. Coisas desse tipo. Não há proteção no mundo. O mundo não vai te proteger, muito ao contrário. Ele vai te jogar aos leões, né? Por isso aqui tem um ditado, né, aí, que o mundo é dos mais espertos, né? Fiquem perto, né? Como é? Perto dos leões, que você será um. Ande com os tubarões, que você será um tubarão. Uma coisa assim, né? Papo de coach, né? Esse papozinho de coach. É isso daí. A primeira oportunidade, eles vão te jogar aos leões. Não é como Deus. Ele te protege, como Daniel na cova dos leões, né? Deus vai te proteger. Ele não vai te jogar aos leões. Então por que a gente está buscando aí os leões do mundo, né? Buscando ajuda em pessoas, em coaches, meu Jesus, em coisas, religiões aí, ó, horríveis, religiões assim, né? Seitas. Não vá para isso. Isso vai te jogar, né, aos leões. Ele não vai te ajudar, vai te afundar. É um buraco sem fundo. Né? Não busque conselho com pessoas, geralmente assim, são muito egoístas, megalomaníacas, pessoas que têm uma mania assim de grandeza. Só que como geralmente todo brasileiro, né? Como o professor Olavo falava, o brasileiro, ele ama o dinheiro. Para ele não existe nada além, né? Sei lá, se eu oferecer ele para ler esse livro, Filoteia, o que eu vou ganhar com isso? Fica com raiva de você, na verdade. Então assim, não, é que eu não vou ganhar nada, não vai me dar nada, então vou ler, né? Então assim, busque conselhos com Deus. Lá não haverá desilusão. É certeza. Vamos aqui para o próximo versículo. Olha só o que Deus vai falar aqui no versículo 4. Os embaixadores de Judá já chegaram ao Egito, às cidades de Joã e de Anis, mas eles só sentiram vergonha, pois os egípcios não os ajudaram em nada. Pelo contrário, serão motivo de vergonha e de humilhação. Ou seja, a quem eles foram pedir ajuda, só humilharam, né? Foram assim, simplesmente sentiram vergonha, né? Que você vai pedir alguma coisa, a pessoa vai lá e te dá um sermão, né? Como se já não bastasse você estar pedindo, é porque você já está, né, numa posição inferior, você já está precisando ali, está necessitado. Era só fazer que nem história, só um não bastava, né? Mas não, você vai ter que ir lá e humilhar, não sei o que, não sei o que. Aí no versículo 6, né? Aqui, esta é a mensagem de Deus a respeito das feras da região sul. Os embaixadores atravessam a região perigosa e difícil, aonde há leões, cobras e dragões voadores nas costas dos seus jumentos e dos seus camelos. Vão os presentes e riquezas que com eles levam para o povo, que não pode socorrê-los. Olha só, gente. A quem que você está tentando agradar, né? Que nem o povo aqui que foi pedir ajuda aos egípcios, né? O povo de Deus.
terras perigosas, difíceis, onde há leões, cobras e dragões voadores. A quem que você está buscando ajuda? São aqui essas cobras, pessoas que mais parecem dragões, pessoas são venenosas, né? São ardilosas como as cobras, dissimuladas. Cuidado, meu povo. Pessoas que se dizem que eram para guiar outras são como leões. Aqui, como leões, aquele selvagem, né? Das savanas, ávido por sangue. Cuidado. Aqui no versículo 7, olha só. Pois a ajuda do Egito não vale nada, pois estou pondo no Egito o apelido de dragão manso. Interessante, né? E mais à frente, olha só. O Senhor Deus me disse: escreva a mensagem numa tábua, a fim de que fique registrada para sempre como testemunha eterna contra o povo. Aí no versículo 9: pois são gente rebelde, pessoas mentirosas, que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles pedem aos viventes que não tenham visões e dizem aos profetas: não nos anunciem a verdade. Inventem coisas que nos agrade. Olha só, minha gente. Deem fora. Parem de nos amolar. Não falem mais a respeito do Santo Deus de Israel. Olha só, minha gente. Qualquer coincidência aqui, né, com o povo de hoje, né, meu filho? Não é coincidência, né? Parece ou não é um retrato de hoje, né? As pessoas, né, naquele tempo não queriam, né, que os profetas revelassem. Não, parem de ter revelações. Isso daí que vocês parem com isso, né, de falar essas verdades, né? Essas verdades são muito duras, né? Me deem coisas para me alegrar. Olha só, o perigo. Não nos anunciem a verdade. Inventem coisas que nos agradem. O mundo está aí. É assim que ele consegue pegar um cristão. Porque no mundo você sempre vai encontrar coisas que agradem, assim. É como ele fala aqui, né? Que Deus botou o apelido do Egito de dragão manso. Você se lembra como era lá no Jardim do Éden? É uma cobra, né? Aí depois, já no Apocalipse, já é um dragão. Já evoluiu. Satanás já evoluiu. Então ele joga com isso daí, né? Então ele vai mostrando: é isso que você quer? Então toma. Ele vai dando linha pra você, né? Enfim. Minha gente, o negócio é sério. Mas tem um jeito muito bacana aqui. Se você, né, Deus vai falar aqui, ainda aqui no finalzinho, como é que a gente sai disso? Como é que a gente sai disso? Como é que a gente sai desses dragões, dessas víboras, né? Desses leões. Vamos ver aqui. Aqui no versículo 15, olha só. O Senhor, o Santo Deus de Israel, disse ao seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim. Eu lhe darei a vitória. Mas se não quiserem fazer o que eu disse, olha só, aqui já é no versículo 16. Pelo contrário, né? Disseram assim: não,
Nós não vamos montar em cavalos ligeiros e assim escaparemos do inimigo. Pois fujam, se puderem, mas os cavalos dos inimigos são mais ligeiros do que os seus. 1000 de vocês fugirão de um só inimigo que os atacar. 5 inimigos farão com que todos vocês fujam. Poucos que restarem parecerão um mastro de bandeira, sozinhos no alto de um morro. Né? Deus ainda dá uma oportunidade, né? Olha, né? Se arrependam, né? Voltem para mim e fiquem calmos, né? Fiquem calmos. O que Deus... Você está vendo aqui, ó, faz referência aqui ao primeiro versículo, né? Onde ele, quando eu mencionei aqui, que como é que você sabe que é Deus falando? Porque acalma. Então, assim, a decisão correta, ela vem na calma. Ela traz paz. Não é outra coisa, é paz. Você, poxa, isso aqui é de Deus. Então, por isso é que Deus fala aqui, né? Se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Se não, podem correr aí. Os inimigos de vocês são mais velozes. São mais astutos que vocês. Vocês não podem contra eles, né? Vocês só podem se eu quiser. Aí eu luto por vocês e vocês ganham. Então, assim, vamos sempre entregar os nossos planos, né, as nossas coisas a Deus, para que Ele tome a frente, porque os inimigos estão aí, são mais fortes, viu? Assim, sem Deus eu não consigo. Não sei vocês, mas sem Deus eu não consigo. A gente só vence com Deus na frente, porque nós não somos nada, minha gente. A gente é o pó da terra, né? A gente acha que a gente é a última bolacha do pacote, a barra de ouro, né? A última Coca-Cola do deserto. É não, minha gente. Tudo isso aqui passa. A gente é muito fraco. Somos cheios de miséria. Por mais que você não reconheça. Mas nós somos assim. Então, assim, eu preciso de Deus. Os seus conselhos, que Ele guie o meu caminho. Então, recomendo que vocês façam o mesmo. Ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima.